Então, vamos dar início à nossa sessão do estudo do livro A Fuga dos Monges Bom. Nós estamos iniciando essa atividade com uma breve meditação, buscando nos conectar com a linhagem, com a tradição, especialmente com Yongtse Rinpoche, e com a instrução do nosso professor Tenzin Wangyal Rinpoche, para que a gente faça uma prática de repouso no estado natural, conectando-nos com Tapiritsa, com os ensinamentos de Dzogchen, que era o ensinamento principal, guardado, ensinado, transmitido por esse grande mestre que é Yongtse Rinpoche. Então, a gente inicia tomando consciência do nosso corpo, do nosso entorno, do nosso momento. Tentamos deixar para fora aqui nesses próximos 40 minutos as preocupações do dia a dia. É um privilégio a gente poder sentar e estudar juntos. Então, com consciência do nosso corpo, da nossa respiração, a gente busca se conectar com a linhagem do bom, especialmente com Yongtse Rinpoche, professor dos nossos professores. A gente pode visualizar uma imagem, uma figura de um Buda que se manifesta como um jovem, uma criança, um adolescente, na faixa aí de 12, 13 anos, Tapiritsa. Tapiritsa representa a essência dos ensinamentos de Dzogchen, e ele surge para nós como uma manifestação de todos os mestres iluminados. Ele aparece na forma de uma luz branca ou um cristal branco. Então a gente cria, visualiza, sente essa luz branca em nossa frente e nós abrimos o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente para receber as bênçãos de Tapiritsa. De sua testa vem uma luz branca até a nossa testa, que traz o empoderamento do corpo iluminado. Então a gente sente essa luz chegando até nós, clareando as nossas aflições, os nossos obscurecimentos, especialmente os obscurecimentos, os obstáculos que afetam o nosso corpo. Então, de alguma forma, quando nós recebemos essas bênçãos, essas energias, esses empoderamentos do corpo iluminado, nós estamos também em uma prática de cura. Nós estamos curando os obstáculos externos, internos, secretos, os obstáculos todos que possam prejudicar a nossa prática, especialmente os obstáculos que afetam o nosso corpo físico. Então a gente descansa, respira, se solta neste momento, recebendo essa luz, e a gente sente que o nosso corpo agora é a própria iluminação acontecendo. Não há separação entre o estado iluminado e o nosso corpo aqui agora. Por mais que possa haver obstáculos, nós reconhecemos que esses obstáculos eles são a manifestação do próprio estado natural também.
Então a gente solta, a gente não se apega aos obstáculos, a gente não tem aversão aos obstáculos, nem apego. Da mesma forma, a gente pode receber do coração de Itaperitz uma luz vermelha que vem até da garganta de Itaperitz, que vem até a nossa garganta, uma luz vermelha que traz energia, bênção, empoderamento da fala iluminada. A gente abre o chakra da nossa garganta para receber essas bênçãos e todos os obstáculos que afetam a nossa fala de dor, nossa fala de confusão, nossa fala de raiva. Todos esses obstáculos, eles também se dissolvem quando a gente simplesmente repousa e descansa enquanto a gente recebe essa luz. Não é que a gente está evitando os obstáculos, é que a gente está simplesmente deixando os obstáculos, serem como são. Surgem, permanecem, passam, mas o estado natural permanece, estado de repouso. Claro que é difícil a gente experienciar a iluminação com os obstáculos. E é por isso que a gente pede as bênçãos dos mestres. Mas o que os mestres nos dizem o tempo todo é: deixe como está. Essa foi a instrução última do Yongtse Rinpoche. Deixe como está. Relaxe, descanse, não se esforce, deixe tudo como é. Do coração de Tapiritsa, a gente recebe uma luz azul que chega até o nosso coração, trazendo o empoderamento, as bênçãos, as energias da mente iluminada. Então, a nossa mente, ela é a manifestação da iluminação. Não existe nada fora do estado iluminado, do estado natural. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, tanto as boas emoções, os bons pensamentos, como os maus, eles têm a mesma natureza. Surgem, permanecem e passam. O que não passa? O nosso estado de autoconsciência, que observa tudo isso que surge como bom ou ruim, como agradável, desagradável, como fácil ou difícil. Então a gente repousa nisso que não passa, nisso que é imutável, que é esse estado de presença. Deixe como está. Essa foi a instrução última de Yongtse Rinpoche. Então, se você está tendo uma experiência agradável, deixe como está. Se você está tendo uma experiência complicada, desagradável, difícil, deixe como está. O importante, a chave, é a autoconsciência. A gente abre o coração e relaxa, e descansa e se solta. Com a autoconsciência, a gente respira. Vamos respirar 3 vezes com consciência e soltando, liberando os nossos esforços. Esses ensinamentos, eles são tão profundos, eles são tão compassivos, eles são tão generosos. A gente sente muita gratidão.
e podemos nos conectar com os ensinamentos, com a tradição, com os mestres. E nós geramos uma intenção de que os benefícios que surgem desse estado possam ser compartilhados, possam ser experienciados, possam ser recebidos por todos os seres, que todos os seres possam também ter essa autoconsciência, ainda que seja por alguns segundos, como nós. Então, com essa autoconsciência, a gente inicia a prática. A prática não, desculpa, o estudo. Então, na semana passada, nós seguimos aí toda a epopeia dos monges, e especialmente nesses últimos dois capítulos, nós estamos vendo aí a fuga do, do Tenzin, que quase morreu, né? Foi ferido, quase morreu. Ele está com um relicário do Nyambutserab Gyaltsen, onde tem suas cinzas. E nós terminamos aqui. Eu não marquei exatamente a linha que nós terminamos, mas eu resgatei aqui o contexto em que a gente estava conversando, e era naquele momento em que o Tenzin é acolhido por um monge Nyingma, da Nyingma, que passava por ali, onde ele tinha sido deixado para morrer. Ele tinha sido literalmente deixado para morrer. Ele pediu, na verdade, para ser deixado ali na beira de um rio, onde ele enterrou o relicário do Nyambutserab Gyaltsen, porque ele viu que ele não conseguiria seguir a viagem e atrapalharia o comboio. E aí ele é encontrado por um monge da Nyingma que passa a cuidar dele, é, e, e também a gente estava acompanhando o restante do grupo, que estava em um campo de refugiados próximo ali, e eles recebem a notícia por uma pessoa que tinha chegado no campo de refugiados de que havia um mestre eh, na beira de um rio, muito doente, e aí eles pensam que pode ser o Tenzin e vão em seu encontro. Então é aí que a gente terminou. É mais ou menos aqui. Então, aqui. Vamos retomar só esse parágrafo. O campo, esse campo de refugiados, crescia à medida que os chineses traziam de refugiados não, de prisioneiros, né? O campo crescia à medida que os chineses traziam novos grupos de prisioneiros. Sherabit Sutrin reconheceu um dos recém-chegados. O mesmo jovem que havia ajudado a desmontar a tenda do casal de nômades idosos que cuidara temporariamente de Tenzin. O rapaz contou a Sherab que havia levado Tenzin até o riacho da montanha para morrer e descreveu o local. Sherab Sutrin sentiu uma onda de esperança. Talvez seu mestre ainda estivesse vivo. Correu até os poucos monges Bon no campo com a notícia, feliz por saber do paradeiro de Tenzin, mas apreensivo quanto ao seu destino. Decidiu que precisava encontrá-lo vivo ou morto. Sherab Sutrin disse aos responsáveis do campo que sabia onde encontrar um lama de alta posição e se ofereceu para levá-lo ao acampamento. Como todos os tibetanos leigos, Tok e os outros nômades ainda veneravam os lamas, argumentando que era impensável deixar um lama tão importante abandonado na natureza. Sherab convenceu facilmente Tok a deixá-lo ir buscar Tenzin. Permitiram que outro monge o acompanhasse e lhe deram 7 iaques, carregados de suprimentos, além de um oitavo especialmente treinado para montar, destinado a trazer Tenzin de volta. Ao aproximar-se do local descrito pelo nômade, Sherabit Sutrin encontrou duas tendas e um grupo de iaques pastando. Recordando a péssima condição em que vira Tenzin pela última vez, esperava encontrar um cadáver ou um homem à beira da morte. Ficou surpreso e logo exultante
ao achar um Tenzin animado em uma das tendas, capaz de se sentar e recebê-lo com um sorriso, enquanto o homem mais velho cuidava dele atentamente. Mal podiam acreditar em sua sorte de se reencontrarem. Cada um havia perdido a esperança de rever o outro. Exultante por encontrá-lo vivo e em recuperação, Sherab-Sutren agradeceu profundamente a Lianor. Tenzin estava bem o suficiente para viajar, então Sherab o amarrou ao iaque de montaria e partiram de volta ao campo nômade. Antes de ir, Tenzin abençoou Leonor, agradecendo-lhe pela bondade e compaixão, e rezou por sua segurança. Os monges estavam certos de que os deuses protetores do bom haviam enviado Leonor para salvar o moribundo Tenzin. Ao retornarem ao campo-prisão, Sherab-Sutrin convenceu Toque de que Tenzin precisava de cuidados especiais, devido a seus graves ferimentos e ao fato de ser um lama de alto nível. Tenzin foi levado à tenda de um nômade local, da Lama, que Tenzin havia conhecido em visita anterior à região. Dashui e sua família sentiram-se honrados em cuidar de tão elevado lama. Fizeram todo o possível para oferecer-lhe conforto, dando-lhe a sua própria tenda e até confeccionando tubas de lã para ele e seu assistente. Tenzin imediatamente começou a pensar no melhor modo de escapar. A bala havia despedaçado seu fêmur e levaria meses até que pudesse voltar a andar, se conseguisse. Seus planos incluíam o abade, bem provido em seu refúgio montanhoso pelos fiéis. O abade Tenzin mantinha o contato por meio de mensagens levadas por nômades de confiança. Tenzin insistiu para que o abade fugisse agora, sem esperar pela recuperação de sua perna. O abade recusou, argumentando que era necessário permanecer no Tibete. Tenzin respondeu que era provável que os chineses o matassem ou aprisionassem. Além disso, sustentava que a perseguição aos monges e a destruição de mosteiros e textos mostravam claramente que o futuro do bom estava fora do Tibete. O abade finalmente concordou. Poucos dias depois, Sherabilodro, o 32º abade de Menrin, partiu rumo à fronteira com o Nepal. O abade partiu sem o relicário. Tenzin cada vez mais sentia que Nyame Kundung, contendo as cinzas do fundador de Menrin, não deveria ser levado para fora do Tibete. Dois carregadores do relicário já haviam sido feridos. Primeiro Manchen, depois o próprio Tenzin. Ele interpretava essas dificuldades como sinais divinos. Um sonho confirmou suas suspeitas. A deusa protetora Cipdialmo apareceu a Tenzin em seu sono e lhe disse que o relicário não deveria deixar o Tibete. Sem saber que Tenzin não estava longe, Tempelwosser e seu grupo abandonaram seu esconderijo entre as rochas e partiram rumo ao Nepal. Nos dias seguintes, refugiados de um mosteiro em Khan juntaram-se a eles, assim como desgarrados de outros grupos. Eram parte dos milhares que seguiam o Dalai Lama no exílio. Eram caçados por soldados chineses que patrulhavam as rotas para o Nepal e por aviões militares que vasculhavam o terreno em busca de fileiras de refugiados rumando para o sul. Muitas vezes, os soldados nem tentavam ordenar que os refugiados parassem ou se rendessem. Simplesmente atiravam assim que os avistavam. Os homens de Menri perceberam que alguns de seus novos companheiros estavam mais preocupados com a própria sobrevivência e menos dispostos a cooperar para o bem de todos. Juntavam lenha apenas para suas próprias fogueiras, embora aceitassem de bom grado a lenha recolhida pelo grupo de Menri. Relutavam em compartilhar comida. Quando havia uma tarefa a cumprir, como cavar um buraco para o fogo ou montar guarda, os ex-monges de Menrin se prontificavam sem que fosse preciso pedir.
enquanto os outros raramente pediam ajuda. Os grupos de Menri não reclamava, o grupo de Menri não reclamava e cuidava das tarefas. Haviam aprendido a aceitar as falhas alheias e a responder com compaixão, em vez de se deixarem levar pela raiva ou pelo ressentimento. Mantinham-se prestativos e bem-humorados, mesmo quando a comida era escassa e o terreno difícil. Após cerca de 14 dias de viagens, os homens de Men reencontraram um local próximo a uma aldeia para acampar ao anoitecer. Estavam cansados demais para acender uma fogueira imediatamente. Sentaram-se descansando e conversando, exaustos da caminhada. Gritos de outro grupo de refugiados nas proximidades os puseram de pé. Tinham dado de cara com uma patrulha chinesa a pé que conduzia refugiados capturados a um campo de internamento. Os homens de Menri saltaram para suas montarias ainda carregadas e dispararam em fuga. Os soldados atiraram assim que os viram. Uma bala derrubou um deles do cavalo. Outra roçou o pescoço de outro homem de Menri, mas ele permaneceu na sela e seguiu cavalgando. Os tiros também derrubaram dos cavalos, arremessando um terceiro cavaleiro ao chão. O homem sem cavalo levantou-se e correu, mas a bala atingiu seu pé e o fez cair. Outro monge de Menri o puxou para a garupa de seu cavalo e logo conseguiram distanciar-se dos perseguidores. Depois de uma cavalgada difícil para se afastar das tropas chinesas, o grupo de Menri parou para descansar. Restavam apenas 5. Retomando a fuga, encontraram 12 monges do mosteiro de Drepung. Os dois grupos uniram-se e viajaram a noite inteira, sem saber se eram perseguidos. A partir de então, descansavam durante o dia e viajavam à noite. Depois de 2 dias, o homem ferido no pé estava em dor intensa demais para prosseguir. Deixaram-no com uma família nômade que concordou em cuidar dele até que pudesse voltar a andar. Os 3 homens de Menre que restavam seguiram adiante pelo terreno árduo, mendigando comida a nômades e aldeias isoladas que encontravam. Muitas vezes passavam dias sem ver outro ser humano. Em certo momento, abateram uma ovelha azul, mas as refeições eram raras e parcas. A fome os atormentava. Certa vez passaram 2 dias sem comer e recorreram a mastigar as rédeas dos cavalos. Os animais, no entanto, se saíam melhor que os cavaleiros, alimentando-se de gramíneas alpinas ao longo do caminho. Numa manhã, Tempa, exausto após cavalgar a noite inteira e enfraquecido pela fome, escorregou do cavalo e caiu ao chão no acampamento. Seu cavalo se afastou, pois Tempa estava fraco demais para amarrá-lo. Sem o animal, suas chances de sobrevivência em tal estado seriam mínimas. Felizmente, havia bastante capim suculento por perto para manter o cavalo alimentado e próximo. À medida que subiam o Himalaia, o terreno tornava-se mais difícil, até que cruzaram o passo de Lalung, a cerca de 5.000 metros de altitude. De lá, levaram quase 2 dias para descer por gargantas profundas, seguindo um rio que os conduziu ao Nepal. Durante a descida, a paisagem fria e rochosa deu lugar a uma floresta tropical exuberante. O território era desconhecido para eles e frequentemente precisavam pedir direções a aldeões e pastores. A gente não tem ideia, né, do que é o Himalaia. Imagina, você começa a subir o Himalaia de um lado, é neve, é frio, é um terreno seco, sem alimentos, e quando eles começam a descer a cordilheira, do outro lado, já no Nepal, há uma exuberância de uma floresta tropical. Atravessaram uma fronteira desguarnecida para o Nepal. Os chineses tentavam agressivamente impedir os tibetanos de cruzar, de modo que não se sabe por que aquela passagem tão usada não estava vigiada.
Tempa acreditava que os deuses protetores velavam por ele. Uma vez a salvo, os ex-monges concordaram em procurar seu abade na região de Dolpo, no Nepal, habitada em grande parte por tibetanos éticos, com forte presença bompo. Viajar por um país estranho onde poucos falavam tibetano tornava difícil pedir comida ou informações. Caminhavam por várias semanas sem dinheiro e sem saber se encontrariam alguém conhecido. De Dolpo seguiram para Mustang, outra região do Nepal fortemente povoada por bompos. Numa aldeia onde pararam para pedir comida, encontraram um sapateiro que lhe contou que abades de vários mosteiros bompos no Tibete haviam passado por ali a caminho de Mustang e que um deles havia parado em sua oficina para fazer sapatos. Sem saber se seu abade, Xerabilodro, havia escapado ou ainda estava vivo, preferiram acreditar que um daqueles abades poderia ser o seu e o seguiram na mesma direção. Questionaram todos os viajantes que encontraram. Vários disseram que um grupo de lamas bompo havia acabado de chegar ao mosteiro próximo. A notícia renovou seus ânimos. Ao chegarem ao mosteiro, correram pelas estradas e entraram em um amplo salão. Lá viram Xerabilodro. Prostaram-se aos pés do abade, enquanto lágrimas de alegria corriam por seus olhos. Finalmente havia se reunido com ele após semanas de viagem extenuante, fugas por um triz e quase inanição. Mais tarde, Tempa saberia que seu irmão, Tempa Wangal, havia sido capturado ao tentar defender o mestre. Tempa Wangal passaria 2 meses em uma prisão chinesa e depois seria forçado a passar um ano cuidando de seus rebanhos antes de lhe permitirem retornar a Menri, onde descobriu com pesar que a sede da religião Bon havia sido saqueada, seus edifícios destruídos e devastados. E agora chegamos no capítulo 15, a fuga de Tenzin. O campo de concentração mudava de lugar à medida que os nômades seguiam seus rebanhos de ovelhas, iaques e pôneis, pastando de uma área a outra, até que ficou a mais de um dia de caminhada da tenda de Tenzin. Ele permaneceu onde estava, fingindo estar fraco demais para se mover ou escapar. À noite, fazia exercícios em sua tenda para fortalecer-se para a fuga que secretamente planejava realizar quando surgisse a oportunidade. Sherabitsutrin tinha permissão para visitar Tenzin e regularmente viajava do campo até sua tenda, trazendo notícias, trazendo planos e tomando chá. Vamos lembrar que nesse campo de concentração onde eles estavam, não eram os chineses que cuidavam do campo de concentração, era um grupo de nômades contratados pelos chineses. Então, por isso que a gente percebe que eles tinham uma série de, digamos, facilidades, assim, ainda estando em campo de concentração. Sherabitsutrin tornou-se amigo do comandante do campo, Toque, e de alguns oficiais chineses que visitavam regularmente o local. Os Bompos eram prisioneiros havia cerca de 10 meses, quando essas boas relações mostraram seu valor. Sherabitsutrin soube que os chineses estavam transferindo todos os prisioneiros para prisões controladas diretamente pelo exército. Recebeu ordens de levar Tenzin ao campo principal, de onde seria enviado a uma dessas prisões. A notícia era esperada, mas perturbadora. Numa prisão chinesa, enfrentariam brutais tanzings, sessões de autocrítica forçada, tortura ou execução. Se sobrevivessem, provavelmente seriam enviados de volta à sua província natal e obrigados a realizar trabalhos servis, sem relação com a religião, calculados para humilhá-los. A notícia convenceu Tenzin a aproveitar uma oportunidade inesperada de fuga. Sherabitsutrin havia feito amizade com uma mulher do campo, oriunda de Khan, que tinha 2 filhos pequenos. Como a mãe de Tenzin, ela era casada com 2 irmãos. Os irmãos haviam sobrevivido a uma longa e difícil fuga até o Nepal. Lá,
souberam por outros refugiados onde sua esposa e filhos estavam detidos pelos chineses. Sem, hesi- sem hesitar, atravessaram novamente os Himalaias nevados para resgatá-los. Fazer a viagem pela primeira vez já exigira coragem e determinação, mas repeti-la, igualmente árdua, apenas para fugir novamente 2 dias depois, demandava uma força de vontade quase inimaginável. Eles haviam encontrado a esposa e os filhos e se preparavam para ajudá-los a escapar quando Sherabitsutrin pediu sua ajuda. Os homens se sentiram honrados por poder auxiliar um grande lama como Tenzin. O encontro foi providencial para Tenzin e seus companheiros, que precisavam de guias. Os soldados chineses vigiavam todas as passagens usuais e muitos tibetanos que tentavam fugir morriam no frio implacável do Himalaia ao buscar novas rotas. Embora ainda fosse difícil para Tenzin caminhar, após 10 meses de recuperação, sua perna estava suficientemente curada para viajar. 10 meses, hein? Ao finalizar seus planos, a preocupação de Tenzin voltou-se para o sagrado relicário Nyame Kundum. Um sonho o convencera de que ele não deveria deixar o país, mas sim ser guardado em segurança longe de tropas ou saqueadores. Decidiu escondê-lo em uma caverna descoberta pelo abade enquanto se ocultava nas montanhas. A caverna tinha uma pequena entrada na face sul de uma montanha que se abria para uma ampla câmara. Embora Tenzin nunca tivesse visitado o local, ao conversar sobre ele, percebeu que era o mesmo que vinha aparecendo repetidamente em seus sonhos. Convenceu-se de que as divindades do bom lhe indicavam aquele lugar como o esconderijo do relicário. Tenzin pediu a Dashoi que escondesse o Nyame Kundung, 3 estátuas de cobre dourado, um conjunto de instrumentos musicais cerimoniais de ouro, 3 grandes lamparinas de manteiga, também de ouro, peças raras de ágata e coral e outros objetos sagrados naquela caverna bem disfarçada. Apenas uma outra pessoa recebeu conhecimento do local secreto, Tizuan, um monge de Menri. Tenzin desenhou um mapa indicando a localização do relicário e o escondeu em suas roupas. Guardaria esse pedaço de papel por 25 anos, até que Nyame Kundung fosse finalmente devolvido ao seu lar original, o Mosteiro Menri. Então, olha que interessante, nos ensinamentos, nas tradições do Bon e das outras escolas do budismo tibetano, especialmente das escolas mais antigas, há uma série de referências aos termas, ou seja, aos textos que são escondidos em momentos de perseguição e que são retomados tempos depois, quando há um momento mais propício para que o ensino se floresça. E a gente vê isso acontecendo agora, né, em nosso tempo. Ou seja, foi como se fosse um terma, né? O relicário ele foi escondido a partir de orientações das deidades e é retomado 25 anos depois para ser levado de volta ao Mosteiro Menri, não ao Mosteiro Menri no Tibete, porque a gente sabe que ele foi destruído, mas ao Mosteiro Menri que foi reconstruído no exílio. O deslocamento do campo principal para longe do local onde Tenzin permanecia no acompanhamento de Dashoi complicou o plano de fuga. Naquele momento, o campo principal já estava a vários dias de viagem. Embora Sherabitsutrin tivesse permissão para circular entre o campo e a tenda de Tenzin, os chineses desconfiavam muito dos grandes lamas. Por isso, restringiam-no à tenda. Além disso, muitos dos nômades locais eram informantes e certamente denunciariam qualquer movimento suspeito.
Preocupado com a possibilidade de que qualquer deslocamento de Tenzin fosse reportado, Sherab-Sutrin decidiu obter uma autorização de viagem que pudesse mostrar aos locais. Usando sua relação amigável com Toque, convenceu os oficiais de que não havia necessidade de escolta armada para o lama quando chegasse o momento de transferi-lo ao campo principal, de onde seria enviado à prisão chinesa. Garantiu que cuidaria pessoalmente para que Tenzin chegasse em segurança. Tudo de que precisava era de uma carta autorizando o deslocamento. Toque, então, emitiu o documento que permitia a viagem de Tenzin com 4 monges, sem escolta. Esse toque aqui, querendo ou não, ajudou muito, né? Embora fosse um dos responsáveis lá pelo campo de concentração dos nômades. Com a carta em mãos, Sherabitsutren escapou do campo principal à noite, junto dos irmãos, de sua esposa e dos filhos pequenos. Evitar os guardas sob a escuridão foi relativamente fácil e eles seguiram em direção à tenda de Tenzin. No acampamento de Dashoi, Sherabitsutren apresentou Tenzin aos irmãos e à família. Dashoi doou 7 iaques e ajudou a carregá-los com Sampa e outros suprimentos, além de diversos textos sagrados que Tenzin mantinha consigo. Tenzin agradeceu e abençoou Dashoi por sua hospitalidade e devoção. O nômade e o lama haviam criado um forte laço. Enquanto Tenzin se preparava para enfrentar os perigos da fuga, Dashoi se preparava para o inevitável interrogatório chinês que sofreria. Cada um rezou pela segurança do outro. O grupo fugitivo partiu, avançando rápido para colocar o máximo de distância possível entre eles e os perseguidores que sabiam que viriam. Com o nascer do dia, encontraram-se perto de um lago congelado. A princípio, parecia não haver onde se esconder das patrulhas chinesas nas planícies sem árvores. Mas, ao se aproximarem da margem, viram enormes blocos de gelos acumulados pelos ventos ferozes do Shangtan. Os blocos eram tão grandes que formavam espaços semelhantes a cavernas onde poderiam se ocultar. Sabiam que era arriscado, pois o gelo podia se mover, despencando em massas enormes. Mas não havia outro lugar para se esconder. Descarregaram os animais e os soltaram para pastar. Iaques eram comuns no Shangtan e não despertariam suspeitas. Passaram o dia escondidos sob os blocos de gelo sem incidentes e partiram novamente ao anoitecer. Tenzin e seu grupo continuaram viajando apenas à noite, escondendo-se ao amanhecer entre rochas nas encostas, em ravinas ou em cavernas. Descarregavam os iaques e os soltavam para pastar durante o dia. De seus esconderijos diurnos, às vezes observavam as patrulhas chinesas passando. Eles comiam apenas uma vez por dia para conservar a comida, engolindo de sampa fria com um gole de água. Na maioria dos dias evitavam acender fogo, temendo que a fumaça denunciasse sua posição. Em raras ocasiões encontravam uma caverna ou local protegido que mascarava as chamas e a fumaça, o que lhes permitia preparar chá para misturar com a sampa. Para acender o fogo, usavam uma mistura semelhante à pólvora, que podiam inflamar com 2 pedras de perdeneira. Tenzin e seu grupo evitavam todos, até mesmo tibetanos, temendo serem denunciados aos chineses. Muitos tibetanos, sobretudo os mais pobres, haviam sido conquistados pela propaganda chinesa. Outros poderiam tentar obter favores de seus novos senhores. Quando ocasionalmente se deparavam com algum pastor, fingiam ser peregrinos. Evitar a captura não era a única preocupação. 2 grandes obstáculos geográficos estavam adiante. Um deles era o Yarlung Tsangpo, o rio que separava o planalto de Shantan do Himalaia. O maior rio de altitude do mundo, conhecido como o Everest dos rios, o Yarlung Tsangpo tem uma elevação média de 4.000 metros. Com 29 mil quilômetros de extensão,
Nossa, imenso, 29 mil quilômetros de extensão, será que isso está certo? Pois eu vou confirmar. Com 29 mil quilômetros de extensão, nasce da geleira Yangtze, ao sudoeste do Monte Kailash, ao sudoeste do Monte Kailash. Ao deixar o Changtan, escavava um cânion tão vasto no Himalaia que é conhecido como o Grande Cânion do Yarlung Tsangpo. O rio serpenteia até a Índia, onde recebe o mesmo nome. Depois entra em Bangladesh e finalmente deságua na Baía de Bengala. Bom, é grande mesmo, né? Os monges não sabiam como conseguiriam atravessar aquele rio imenso, que muitas vezes corria mesmo no auge do inverno. Preocupamo-nos dias, dias e dias, disse Tenzin muitos anos depois. Como poderíamos arranjar um jeito de cruzar o rio? Ao sul do Yarlung Tsangpo encontrava-se o ainda mais mortal Himalaia, erguendo-se como uma muralha entre eles e a liberdade do Nepal. Precisariam subir a mais alta cadeia de montanhas da Terra, com mais de 100 picos acima de 7.200 metros. Entrariam no território de avalanches, clima violento, temperaturas abaixo de zero e trilhas precárias ao longo de abismos vertiginosos. Encarar essa cadeia montanhosa formidável era o único caminho para os tibetanos em fuga, como Tenzin. Cerca de 10 dias após o início da fuga, começaram a descer do Planalto Shantan em direção ao Vale do Rio. Pensaram que estava próximos ao rio quando chegaram ao que parecia ser um lago congelado. Avançaram com cuidado pela superfície gelada, temendo romper algum ponto frágil do gelo e despencar. Depois de atravessá-lo, olharam para trás, encantados com o reflexo das estrelas na superfície negra e congelada. Continuaram caminhando, esperando encontrar o rio, mas começaram a subir. Finalmente perceberam que o lago congelado era, na verdade, o próprio Yarlung Tsangpo. Oh, meu Deus, inacreditável, disse Tenzin. Isso é realmente especial. Exatamente o lugar onde chegamos. E há gelo. Tenzin entoou uma prece aos protetores divinos que, tinha certeza, haviam intercedido para facilitar sua travessia. Ao subirem para os Himalaias, foram obrigados a escalar os rochedos que os iaques não conseguiam vencer. Os animais foram soltos e cada membro do grupo carregou uma parte do que restava da Tsampa e dos textos sagrados, enquanto os guias levavam os filhos pequenos nas costas, juntos com a comida. A jornada foi difícil para todos, especialmente para Tenzin. Apesar dos meses de recuperação, ele só conseguia andar com a ajuda de um bastão e cada passo trazia uma fisgada de dor em sua perna ferida. Para lidar com isso, visualizava a dor como algo separado, observando-a como se estivesse exposta em uma vitrine de vidro, branca e pulsante. Mesmo com essa habilidade mental de isolar o sofrimento, cada dia era uma prova de vontade. Só fazer uma observação aqui. Isso aqui é um ensinamento de Zotin, assim, bem direto, né? Isso de, aqui, por exemplo, né? Visualizar a dor. Quando a gente visualiza a dor, a gente percebe que nós não somos a dor. E se a gente está vendo a dor, nós não somos ela. Então, o Tenzin Wangyal Rinpoche, quando ele traz os ensinamentos sobre corpo de dor, fala de dor, ele sempre traz essa instrução, ou seja, para olharmos para a nossa dor. E nessa autoconsciência, observar que nós não somos, né, esse corpo de dor, essa fala de dor, essa, essa emoção conflitante, esse obstáculo. Então, quando a gente olha para esses obstáculos e não se identifica com eles,
de alguma forma, a gente acaba se liberando desse próprio sofrimento, embora ele permaneça ali, ainda que não identificado conosco, né? Então, mesmo com essa habilidade mental de isolar o sofrimento, cada dia era uma prova de vontade. Como todos no grupo, ele estava faminto, cansado e com frio. À medida que subiam, o frio se intensificava, penetrando sob as espessas tubas de lã. A neve encharcava suas roupas, aumentando o tormento. Vários membros do grupo sofreram congelamento. Orelhas, dedos e pés congelados eram rapidamente cortados com uma faca para evitar a gangrena. A cada manhã, despertavam para outro dia de sofrimento. Vamos ver se dá para terminar aqui. Vamos tentar. Acho que não vai dar, porque daqui a pouco a gente tem que entrar com o Geshdema mais 5 minutinhos. À medida que subiam mais fundo no reino da neve, descansavam em cavernas escavadas em imensos montes brancos. Avançavam pelas bordas traiçoeiras de precipícios que despencavam por milhares de metros em um vazio sem fundo. O chão congelado tornava a caminhada perigosa. Um deslize poderia significar a queda no nada. A cada passo doloroso em direção ao Nepal, Tenzin lembrava-se de que os monges que haviam caído nas mãos dos chineses sofriam muito mais do que ele. Finalmente alcançaram o ponto mais alto da jornada, uma crista sem destaque na interminável sucessão de montanhas. A descida não foi mais fácil. Um dia, ao pararem para descansar, Tenzin deixou seu bastão de caminhada ao lado. Distraído pela conversa, esqueceu-o sobre uma pedra quando prosseguiram. Escalar rochas era mais fácil sem ele, e só sentiu falta quando alcançou um trecho onde podia caminhar ereto. Tenzin olhou para trás e ainda podia vê-lo. Um dos monges ofereceu-se para buscá-lo, mas Tenzin recusou. Não, já terminou. Estavam tão acima da linha das árvores que não havia chance de encontrar outro bastão. Um dos monges mais jovens colocou o braço de Tenzin sobre seus ombros e seguiram juntos. A comida acabou exatamente quando alcançaram uma aldeia após cruzarem a fronteira com o Nepal no início de 1961. A viagem havia durado 22 dias. Parecia que foi mais, né? Nem a fome nem a dor puderam apagar a alegria de finalmente alcançarem a liberdade. Agora podiam viajar de dia sem medo e cumprimentar estranhos sem desconfiança. Tenzin olhou para trás para o Tibete. A consciência de tudo que perdera, muitos de seus amigos, seu país e sua religião, tomou-o por inteiro. Sentiu-se dominado por uma imensa tristeza. Os dois irmãos que haviam guiado Tenzin pelos Himalaias retornaram à sua família estendida no Nepal, enquanto Tenzin e seus companheiros seguiram para Pokhara, uma das maiores cidades nepalesas, onde se reuniram com Sherablodro. Tenzin sentiu-se reconfortado por estar novamente em um mosteiro bom, rodeado de pinturas sagradas e imagens familiares e pelos textos, cada maço oblongo repousando em sua prateleira quadrada. Naquela noite, Tenzin retirou um dos textos de seu embrulho de seda e o colocou cuidadosamente sobre uma pequena mesa. Foi tomado pela emoção ao ler as escrituras sagradas pela primeira vez desde o início da fuga de Sezig, quase um ano antes. Eles estavam fugindo há bem mais tempo. Aqueles 21 dias foram só para atravessar os Himalaias. Seguro no mosteiro, pôde refletir sobre a destruição que havia se abatido sobre sua religião. Tenzin havia pago um preço terrível para salvar o que pôde dos textos e objetos sagrados do bom. Mas os mosteiros haviam sido saqueados, os monges presos e os refugiados Bompo espalhados pela Índia, Nepal e Butão. Como um dos seus líderes de sua religião, sentia uma responsabilidade imensa pelo bom e pelos bompos. Precisava agir, mas ainda não sabia qual seria seu próximo passo. As linhas de seu futuro começariam a se delinear em Katmandu, onde encontraria Santen, Karmai e Sandhya em um inglês com uma oferta incomum.
Então vamos saber como foi esse encontro dos três monges e o que foi essa oferta no próximo encontro. Então, agradecemos e dedicamos o mérito de nossa prática, né, de nosso estudo ao benefício de todos os seres. Não haveria tempo para comentário hoje, mas no próximo encontro a gente já pode conversar. O Guest Demo já chegou aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.